Vamos abrir as nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 22. O Senhor Deus tem algo a dizer ao nosso coração nessa noite. Ezequiel capítulo 22, versos de 23 em diante. Amém? Todos encontraram? Então, a palavra de Deus nesse texto nos diz o seguinte: também veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize-lhe a ela: tu és uma terra que não está purificada, nem regada de chuvas no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram vidas humanas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem ensinam a discernir entre o impuro e o puro, e de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa, derramando sangue e destruindo vidas para adquirirem lucro desonesto. E os profetas têm feito para eles reboco com argamassa fraca, tendo visões falsas e adivinhando-lhes mentira, dizendo: assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. O povo da terra tem usado de opressão e andado roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado, e tem oprimido injustamente ao estrangeiro. E busquei dentre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho lhes recaísse sobre a cabeça, diz o Senhor Deus. Senhor, nós estamos nesta hora, Pai, com a Tua palavra aberta, lida. Senhor, dá-nos que isso seja aplicado pelo Teu Espírito, ela seja aplicada pelo Teu Espírito aos nossos corações, às nossas vidas. Que ao sairmos deste lugar, Senhor, nós possamos sair diferentes do que aqui chegamos, transformados, tocados, movidos pela mão poderosa e forte do Senhor. Fala conosco, Tua igreja, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu sei que esse texto, para mim, ele é bastante familiar, eu creio que para muitos de nós. Na verdade, quando o Senhor me levou a esse texto, não foi olhando para aquilo que normalmente nós meditamos quando nós lemos esse texto, mas olhando para algo que muitas vezes nós temos deixado passar despercebidamente na nossa vida. Nós sabemos que nós precisamos nos preocupar com as coisas pequenas, e todos nós sabemos definir o que seja brecha. O que é brecha? Brecha é algo, se nós olharmos para uma parede e nela nós observarmos uma brecha, o que significa que ela tem? Uma trinca, um vão, o qual permite que eu enxergue que alguma coisa, por menor que seja possível transpassar aquele lugar. E nós temos que, na nossa vida, estar atentos. Nesse contexto que a gente leu, o Senhor está assim muito triste em ver a postura daqueles que lideram, as colocações são feitas sem haver o discernimento entre o que é santo, entre o que é puro, o que é impuro, o que é imundo. Mas quando ele procurou alguém que pudesse se colocar naquele vãozinho ali, ele não encontrou ninguém
que pudesse se colocar na brecha. Nenhum homem foi encontrado para se colocar na brecha. Amados, nós temos na nossa vida que cuidar de tudo que for brecha que possa existir em nós. A brecha é aquilo que de repente, por um lancezinho, houve uma trinca naquilo que você sempre creu, ou naquilo que você sempre esperou, ou naquilo que você tinha guardado com a sua mente fechada, falando: isso jamais vai entrar em mim, os meus olhos nunca darão crédito a coisas que são fúteis, que são inúteis, que são vãs, que são passageiras, que são profanas, que são imorais. E de repente aconteceu uma brecha. De repente uma cena te chamou a atenção, que você sempre disse: e para isso eu não olho. E você se deteve, parou e foi chegando. E quanto mais perto a gente chega de uma brecha pequena, ela aumenta. Se tiver uma trinca pequenininha na parede, daqui eu posso ver só como um risco, talvez, ou branco ou preto, dependendo do fundo que tenha atrás dessa parede. Mas se eu me aproximar, eu vou conseguir ver o que tem por trás dela. Quais são brechas que têm existido na tua vida, em nossa vida, que nós temos deixado que ela vá aumentando, e de uma brecha pequena ela se torna um rombo, e de um rombo um buraco, e de um buraco uma catástrofe, uma situação tão tremenda que de repente você fala assim: já não tem mais fundo, não tem mais caminho para eu voltar e sair daquilo que era tão pequenininho. E o que Deus então falava comigo era que para nós, nesta noite, como igreja, estivéssemos com os nossos olhos muito atentos a tudo aquilo que você considera pequeno demais. Isso é pequeno, isso para mim é tranquilo, isso para mim eu tiro de letra. Você tira de letra se você estiver no Senhor. Você tira de letra se você estiver na unção do Espírito. Você tira de letra se você estiver capacitado com os olhos de Deus, com o coração de Deus, com a mente de Deus, com a boca de Deus, com as mãos do Senhor, com os pés do Senhor, a enfrentar a menor que seja a situação da tua vida. E todos nós sabemos que todo problema grande, ele nunca começou grande. Ele sempre começou pequenininho. Todo problema começa pequenininho. E nós precisamos cuidar de todas as coisas pequenininhas, pequenas, minúsculas da nossa vida. Talvez seja coisa que você diga assim: eu acho que isso eu nem preciso me preocupar. Se isso tem vindo aos teus olhos, à tua mente, ao teu coração, e você vê que está contra o que Deus diz, cuidado, atente e ponha isso fora. Fecha a brecha. Senhor, se a brecha exige joelho no chão, vai ser joelho no chão. Se for rosto em terra, vai ser rosto em terra. Se for resposta com a palavra, vai ser com a palavra. Mas em nome de Jesus, aquela brechinha na minha vida, na tua vida, vai ser fechada hoje pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós não podemos dar margem pequena alguma ao diabo. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa que eu li que me marcou demais: que o diabo está nas coisas pequenas, e o Senhor está interessado nas coisas pequenas. O diabo, quando ele vê aquela coisinha pequena, ele tem as duas mãos dele assim, olha, enfiadas naquela coisa pequena, para fazer dela um rombo, para escancarar, para envergonhar, para derrubar. Mas o Senhor está ali olhando e dizendo assim: eu posso reparar essa brechinha agora, e ele vai ser envergonhado. E o diabo está ali. E aí está aquela batalha espiritual. Quando estamos o Senhor, o Espírito do Senhor dizendo assim: olha, em mim você é vencedor. Vai lá, fecha essa brecha. Fecha os teus olhos para isso. Muda o teu pensamento em relação a isso. Por menor que seja, tudo que é mal, irmãos, a palavra é tão clara.
em dizer o que tem que ocupar minha mente, o que tem que estar aos meus lados, o que tem que fazer parte da minha caminhada, o qual não tem que ser o proceder de um cristão, quais são os princípios de moral, quais são os princípios de fé, quais são os princípios de uma conversa, quais são as palavras que eu devo usar. E nós cansamos de sentar, de ouvir, nós cansamos de ler, e quando a situação chega, muitas vezes, naquela brechinha, é posto tudo ao contrário do que deveria ser, ao contrário do que está escrito. Eu já desanimei. O Senhor não tem palavra de desânimo. O Senhor não está na brecha para dizer assim: você está desanimado, teu desânimo vai multiplicar. Você está perdido, você vai se perder, você vai para o buraco, você não tem mão, eu não estendo a minha mão. Não! O Senhor diz assim: olha, o que você está precisando? Eu tenho para te dar. E o diabo dizendo assim: olha, mas não aceito o socorro que vem de Deus. E ele ali na brecha, quando aqui não foi encontrado um homem para a brecha, o diabo estava naquele lugar. Aquele lugar estava preenchido por alguém que não era aquele que o Senhor tinha dito: é o teu lugar, é o meu lugar, é o teu lugar. Então, amados, nós como filhos de Deus, que sabemos que existem brechas, e as brechas acontecem dia após dia. Quantas situações acontecem, que racha aqui, racha ali, de repente você fala: Senhor, mas eu sei de uma coisa, Senhor, que se tudo isso trinca a minha frente, é para eu me lembrar que eu tenho um Deus que cuida de mim, que repara todas essas brechas, que diz assim: olha, vai em frente, no meu nome, repara isso, se põe ali, se põe de joelhos. O que diz a minha palavra em relação a isso? Meus irmãos, está tudo aqui respondido. Está tudo aqui respondido. Jeremias capítulo 5, versículo 1 diz assim: dai voltas às ruas de Jerusalém, e vede agora, informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se podeis achar um homem, se há alguém que pratique a justiça, que busque a verdade, e eu lhe perdoarei ela. A Bíblia fala muito em um. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quem é fiel no pouco? Deus está preocupado em que nós sejamos fiéis no quê? No pouco. Começa com o pouco. Ah, mas sabe, é tão duro ser fiel. Experimente no pouco. Experimente com aquilo que é pequenininho. E nesse exercício de fidelidade, essa fidelidade, quando a gente fala em fidelidade, não é essa fidelidade só de bolso, não. Isso daqui é o último para o Senhor. Essa fidelidade que a gente pensa, o quanto eu posso dar, não é dar, é devolver. Eu pergunto, com quanto você tem vivido daquilo que você ganha? Se você tem vivido com mais do que 90%, você está numa condição miserável, pobre, cego e nu. Essa é a condição de miserável, de pobre, de cego e de nu. Porque de tudo que nos vem à mão, o máximo que eu posso reter é 90%. O 90,0000001 que eu retiver, dizendo assim: mas sabe, Senhor, se eu estender e der esse passo de uma mais, eu não vou chegar, não vou cumprir. Isso é a última coisa, meus amados. Deus diz assim: seja fiel, mas seja fiel. Essa fidelidade daqui que eu estou dizendo é a primeira começa é quando o coração diz assim: isso é Deus quem fala, é a palavra, eu quero me alinhar a ela, eu quero me colocar diante de Deus dizendo assim: Senhor, eu quero ser um dos poucos, eu quero ser um desses, quando o Senhor Jesus voltar, que Ele vai voltar a qualquer momento, tudo que a gente tem vivido, irmãos, dos nossos dias,
São todos sinais. Hoje pela manhã o pastor Hélio comentava, quando a gente volta um tempo atrás e a gente ouvia quais eram os sinais que os nossos avós, pais viveram, os sinais para eles já estavam, o Senhor está voltando. Agora hoje, isso daí se multiplicou de tal maneira, essa brecha se tornou um rombo que virou normal. Todo pecado que era um assombro, quando se falava assim, olha, aquela pessoa tem quando envolvia sexualidade errada na vida da pessoa, se falava até contigo. Hoje é normal. Imagina aquele casal de homem ali viver juntos, é normal. É normal para quem? Para Deus? Não! É normal para a sociedade que a gente está vivendo. Como nós temos vivido diante de tudo isso? Nós temos dito não. Nós temos dito pecado é pecado, e pecado será sempre pecado. Não é o que eu digo, isso é, isso não é. É o que diz a palavra. E esse é o princípio de fidelidade que tem que haver em nós. Para nós podermos enfrentar essas brechas, eu vou ter que ter o conhecimento, o resíduo, o respaldo guardado aqui dentro do que é palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então pode vir o que for, e o Senhor, quando me chamar, eu vou dizer assim: eu estou pronto, Senhor, eu vou para aquele lugar ali onde tem uma brecha, e eu vou entrar conforme diz a tua palavra, vou responder para aquela situação conforme diz a tua palavra. Qual tem sido a palavra usada por nós diante de todas essas brechas que nos cercam? É a palavra de Deus? Ou é bom, talvez você esteja certo, talvez continue fazendo o que você está fazendo? Irmãos, se nós não nos preocuparmos com as coisas pequenas, elas vão a cada dia se tornar maiores. E quanto maior for, mais difícil será. Mas se nós atentarmos para aquilo que é pequeno, dizendo: Senhor, hoje eu ouço a tua voz, e hoje eu me coloco conforme um filho que confia na palavra do Pai, deve se colocar, aquilo ali vai fazer assim, olha, todo um buraco aberto vai fechar, e nós vamos estar assim, naquela redoma que se chama Senhor. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Então nós vamos estar seguros, nós vamos estar assim, totalmente cobertos na unção, e toda a nossa atitude será assim: olha, na minha vida não tem mais brecha. Porque quando o Senhor procurou alguém, disse assim: Senhor, eu estou aqui. Se é para enfrentar a brecha, eu estou aqui. E quem é que não enfrenta a brecha na vida? Agora eu pergunto: quem de nós não tem situações desafiadoras que são assim, põe a tua fé em prova? Ou você toma uma atitude certa conforme o Senhor, ou você deixa que o diabo deite e rola e fala assim: olha, é oportunidade minha, já entrei, já ganhei. Qual é o lugar que nós ocupamos isso? Qual é o papel que nós temos? Nós somos filhos de Deus, nós temos recebido a palavra do Senhor, nós estamos aqui para sairmos daqui vencedores em Cristo Jesus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, não há nada que vai me afastar do teu amor. Não serão as coisas pequenininhas e nem as coisas grandes que possam estar diante dos meus olhos, porque eu confio no Senhor. Eu posso ser o único, e eu não sei se você tem feito isso, mas nós temos que fazer. E eu, todas as vezes que tenho me lembrado, estou colocando diante do Senhor: Senhor, abençoa os corações desta nação nessa hora de eleição, porque, irmãos, esse momento está terrível, está assim, ou nós vamos entregar, ou vai pôr
pôr nas mãos de alguém que tem o temor de Deus, ou vai ser entregue a direção dessa nação para mãos de quem vai dizer assim: olha, você é livre para pecar, viva como você quiser. Esse é o momento que nós vivemos. Esse é o momento. Agora, e a nossa vida, pessoal? Eu só quero te dizer mais uma vez: essas portas marcam uma entrada e marcam uma saída. Nós entramos aqui, viemos, louvamos a Deus, tão gostoso, aprendemos um hino novo tão lindo, tivemos um momento tão gostoso de louvor, temos um momento em que abrimos a palavra do Senhor, e que o Senhor venha falar conosco, e está falando conosco, e está dizendo assim: repara as tuas brechas, repara as tuas brechas, todas elas, alinha-te, realinha a tua vida, pense duas vezes, antes que você diga o que aquele que está na brecha quer que você diga. Esse estar na brecha, quero que você nesse momento pense, aquilo que o inimigo está com a cara enfiada na brecha, e o Senhor está assim, observando a brecha, dizendo assim: olha, eu posso, se você pedir a minha ajuda, ele vai ser posto, ele vai ser lançado no lugar dele, que é nas profundezas do mar. Mas ele vem correndo, ele encontrou um lugarzinho, ele é o primeiro a enfiar o nariz, enfiar a cara, enfiar a palavra dele, para querer fazer com que nós nos sintamos, querer que nós nos sintamos como já entregues, não tem mais força, não tem mais solução, não tem mais saída, não tem mais caminho. Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Amados, mas não é isso que diz a palavra. Malaquias capítulo 2, verso 17, diz assim: tendes enfadado ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o havemos enfadado? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Meus amados, é tempo de nós pararmos e pensarmos. Você tem se preocupado com tudo o que diz respeito à tua vida? É tão fácil me preocupar com a vida dos outros às vezes. É tão fácil nós acharmos assuntos quando diz respeito não a nós mesmos. Não estou dizendo nada de irreal, não. É o que é a realidade lá fora. Agora vamos parar e vamos olhar para nós mesmos. E vamos responder francamente, olhando no espelho, e o Senhor vendo a gente respondendo diante do Senhor o que eu me vejo e o que eu faço. Não use jamais de desculpas mentirosas pelas tuas brechas. Use da verdade. O único meio que nós vamos tapar essas brechas é com a verdade. E a verdade vem da boca de Deus. A verdade é aquela que, sabe, ela põe o Senhor em ação quando nós usamos a verdade. Quando nós usamos a meia verdade, ela é mentira inteira. Não existe meia verdade. Ou é ou não é. Ou procede de Deus ou não procede de Deus. Brechas tapadas é com a verdade. Nós temos que viver uma vida em que tudo que nós fazemos porque sabemos que os olhos do Senhor nos veem. Eu não obedeço lei de trânsito por medo do guarda ou da multa, mas é porque me é imposto pelo Senhor um espírito de obediência. Eu não vivo assim com essas limitações de, por exemplo, eu não trabalho bem só quando tem alguém, o meu chefe está do lado, ou o patrão está do lado, e ele está me vendo como eu estou fazendo. Mas quando ele está à distância, eu continuo fazendo o meu melhor, porque eu digo assim: Senhor, o Senhor sabe. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu comento com a minha filha, eu falo assim: às vezes a gente diz assim, seria tão bom que nesse lugar tivesse câmera, para que eles pudessem ver o que nós fazemos quando os olhos deles não nos veem dos patrões. Porque nós procuramos fazer o melhor.
E isso tem que ser o nosso desejo. Não é somente porque olhos humanos me veem. Os olhos de Deus estão atentos sobre nós, vigiando as nossas vidas. E eu quero, amado, o que eu quero nessa noite é que todos nós estejamos olhando para nós mesmos, preocupados com todas as coisas pequenas da nossa vida e fechando todas elas em nome de Jesus. Fechando todas elas e pelo Espírito do Senhor, usando a resposta que vem da palavra. Senhor, eu vou responder conforme o que está escrito. Não é conforme o que aquele que enfiou o nariz e a boca na brecha soprou aqui, dizendo assim: você me envergonhando, me diminuindo, me querendo fazer cair acurralado, né? Ficar sem saída. Mas o Senhor dizendo assim: usa a minha palavra, responda com a minha palavra, tapa a brecha com a minha palavra, tapa a brecha com aquilo que Deus tem dito a nosso respeito. E o que Ele tem a nosso respeito é um plano, é paz, é futuro, é descanso, é alegria, é gozo, é comunhão. E isso é para todo aquele que espera tão somente pelo Senhor. Por isso, não perca o ânimo. Não deixa que essa brecha seja usada por aquele que quer entrar por ela, mas vá de encontro à brecha e diga: em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui para fechar essa brecha. Isso na minha vida não tem poder algum, não age, não penetra, não transforma, não muda o que eu creio daquilo que Deus me tem falado. E assim o Senhor guarde. O Senhor abençoe a nossa vida. Vamos nos colocar em pé, por favor, nesse momento. E eu queria que você, em nome de Jesus, tudo aquilo que você tem na tua vida que possa ser uma lembrança de brecha, seja ela hoje ainda pequena, ou se até ela tenha crescido um pouquinho, arrombado, tenha aumentado, mas em nome de Jesus, eu quero que você nessa hora diga: Senhor, eu quero agora, em nome de Jesus, ter essa brecha fechada. A minha boca vai ser outra, a minha mente vai ser outra, meu coração é teu, o teu Espírito habita em mim, a tua palavra penetra em mim, e eu vou agir conforme o Senhor quer, não conforme o intruso que enfiou a cara na brecha e que quer se aproveitar da brecha. Mas eu quero dizer, como o Senhor está preocupado com aquela brecha, dizendo assim: filho, eu quero ver você usando da autoridade que eu te dei para fechar aquilo que foi um dia quebrado. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos nesta hora ouvindo, recebido da tua palavra. Senhor, nós temos da tua parte um remédio, da tua parte um caminho, da tua parte a solução, da tua parte o entendimento, como deve ser tratado esta ou aquela brecha, pequena ou já grande. Mas em nome do Senhor Jesus, nós agora, como um corpo e como igreja, reconhecendo, Senhor, aquilo que vem da tua parte para a nossa vida, nós queremos tapar todas elas em nome do Senhor Jesus. Cobre com o teu sangue, Senhor, e que esta massa, Senhor, seja algo do teu Espírito. Ó Deus, a tua palavra, Senhor, seja ela, Pai, a ser ministrada nesta hora, e toda a brecha vedada pelo poder que há no nome de Jesus. Nós te pedimos da paz, da alegria, recobre o ânimo dos teus amados, Senhor, e vitória em Cristo Jesus revela a cada coração que nesta noite entende, Senhor, que o Senhor se preocupa sim com os poucos, com os pequenos, com as coisas pequenas, e nas pequenas o Senhor está interessado. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, concede a cada um a palavra de vitória, e que em nome de Jesus o testemunho e a glória seja para o teu nome e para o teu louvor. Obrigado, Senhor, porque é da tua presença, é do teu trono que recebemos, Pai, toda esta bênção, esta palavra que é o Senhor que nos dá. O Senhor seja glorificado naquilo que vivemos, naquilo que fazemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.